Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, os versículos de número 1 até ao de número 5. Presta atenção. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Bondoso Deus, graças damos a Ti pelo Teu cuidado conosco. Aplica os ensinos dessa palavra santa à nossa mente, coração, nosso espírito, todo o nosso ser. Assim oramos e clamamos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, uma das maiores ilusões da vida cristã é a de pensarmos que podemos caminhar sozinhos. Muitos imaginam a fé como a jornada de um herói solitário. Muitos imaginam a fé como uma jornada individual, silenciosa e isolada. Mas o Evangelho nos apresenta exatamente o contrário. Uma caminhada feita lado a lado. Nenhum de nós cresce sozinho, amadurece sozinho, ou permanece firme sozinho. E isso, basta que observemos a nossa própria vida, porque em alguns momentos, nós precisamos de alguém que nos confronte, alguém que tenha coragem de olhar nos nossos olhos e dizer: você está errado, você está errada, e eu me importo suficientemente com você para te dizer isso. Em outros momentos, o peso é muito grande, pesado, é demais. E tudo o que eu espero ouvir, e você também, é alguém que diga assim: eu te ajudo, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. E há ocasiões em que o verdadeiro amor se expressa, mas não com palavras suaves, mas se expressa com responsabilidade. É quando alguém chega para você e diz assim: ó, agora, Darlan, faça a sua parte. E em Gálatas, esse texto, Paulo nos mostra que o amor que nasce do Evangelho é um amor equilibrado, é um amor maduro, é um amor profundamente comunitário. Então eu quero pensar com vocês essa noite sobre a caminhada cristã, uma caminhada de amor. A caminhada cristã, uma caminhada de amor. Vamos falar juntos? A caminhada cristã, uma caminhada de amor. Só vocês? Mas cuidado, é um amor que corrige, é um amor que ajuda, e é um amor que responsabiliza. Então, meus irmãos, a questão que veremos, ela é extraordinária. Não é apenas como amamos os outros, mas também como nos permitimos amar no caminho da fé. Então, a caminhada cristã é uma caminhada de amor. Mas, Bruna, que tipo de amor é a caminhada cristã? Eu digo a você que a caminhada cristã é uma caminhada de amor em que o amor corrige,
Então a caminhada cristã é um amor que corrige. Nós precisamos, meus irmãos, com certeza, de alguém próximo a nós que nos diga que nós estamos errados. Se você quer ser bem-sucedido, Júnior, você precisa de alguém que diga para você: você está errado. A melhor pessoa é quem está do lado, né? É o cônjuge. O cônjuge é a melhor pessoa para nos alertar acerca dos nossos erros. E sábios seremos se baixarmos a cabeça, não levantarmos a crista, ouvirmos com cuidado e pensarmos na possibilidade de realmente estarmos cometendo algum erro. Paulo afirma que se alguém for surpreendido em alguma falta, os espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Meus irmãos, o amor não é conivência com o erro. O amor verdadeiro, ele se importa com a restauração. Corrigir é um ato de cuidado, não é um ato de superioridade. Não tome aquele que te corrige como alguém que quer se mostrar melhor do que você, mas toma aquele que te corrige como alguém que está cuidando de você. É um ato de cuidado, é um ato verdadeiro de amor. A mansidão protege tanto quem corrige, quanto aquele que é corrigido. Corrigir é necessário, Lucas, mas nós precisamos fazer isso com mansidão, lembrando-nos da nossa própria fragilidade. Olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Os exemplos bíblicos tão preciosos. Natã, o servo de Deus, e Davi, o rei de Israel. Natã confronta o rei com sabedoria e amor. É claro que você conhece a história de Natã e Davi. Você é crente, você conhece a Bíblia. É claro que você conhece essa história. Quando Natã, o profeta, precisou chamar a atenção do rei. E ele foi muito sábio. Ele preparou o cenário. Ele contou uma história. Ele criou um enredo. Ele colocou personagens daquele enredo. E o personagem central, Renato, era justamente o Davi. Então Natã, com muita sabedoria e amor, levou Davi ao arrependimento. Ao ser confrontado: Davi, você é o homem. Opa! Ele não levanta a crista, né, como um galo, brigador, bravo. Abaixa a cabeça humildemente. Pequei contra Deus. No Novo Testamento, nós encontramos Pedro, o servo do reino, e Jesus, o rei dos reis. Após a grande queda de Pedro, Jesus restaura Pedro com graça e com verdade. O Evangelho de João, capítulo 21, mostra o cuidado pastoral de Jesus com Pedro, e é o mesmo cuidado pastoral que Jesus quer ter comigo e com você essa noite. Ninguém gosta de ser corrigido, mas todo cristão precisa ser corrigido. Correção não é sinal de rejeição. Correção, Henrique, é sinal de pertencimento. Só corrige quem se importa. Só confronta quem deseja ver o outro restaurado, mudado, transformado. O silêncio diante do erro não é amor. Omissão nunca é amor. Na igreja, nós precisamos mais do que nunca de relacionamentos maduros o suficiente para dizermos a verdade em amor. É preciso corrigir e ser corrigido. Mas corrigir não é expor. Corrigir não é humilhar. Corrigir não é vencer o outro com um debate de longas horas. Corrigir é caminhar ao lado para restaurar. Então, irmãos e irmãs, você aceita ser corrigido essa noite?
Nós aceitamos a correção que vem de Deus essa noite? E quando corrigimos, de que maneira o fazemos? Nós fazemos com espírito de mansidão? A caminhada cristã é uma caminhada de amor. Mas que tipo de amor, Maraceli? Que tipo de amor é a caminhada cristã? A caminhada cristã, meus irmãos, é um amor que ajuda. Vamos falar juntos? A caminhada cristã é um amor que ajuda. Só vocês? Não é isso que nos diz o texto? A frase-chave para nós é que nós precisamos de alguém que nos diga: eu vou te ajudar, conta comigo, estou do seu lado, eu te ajudo. É justamente o que nós encontramos aqui no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. Amor cristão se traduz em disposição para carregar um peso que não é nosso. Não é mesmo, Lívia? Isso é amor cristão. A disposição de carregar um peso que não é nosso. As cargas aqui, elas apontam para fardos muito pesados, dores, lutas, tentações, crises. Ajudar o irmão é cumprir a lei de Cristo, a lei do amor sacrificial. Nós conhecemos essa lei. As Escrituras nos apresentam exemplos dessa lei. É claro que todos conhecemos a história do chamado bom samaritano. Ele vê o judeu, que não tinha prazer nenhum na figura dele, mas ele vê aquele judeu destruído, maltratado, jogado à beira do caminho. Ele o vê, ele sente compaixão por ele e ele age. Ele vê aquele homem sofrendo e ele então tem uma atitude. Esse exemplo que nos é apresentado dessa figura do bom samaritano é vivido na prática na igreja primitiva. Nós abrimos as Escrituras em Atos, logo nos primeiros capítulos, e nós encontramos uma igreja em que é dito que os irmãos tinham tudo em comum. Ô presbítero Renato, tudo é uma palavra muito pesada, né? Eles tinham tudo em comum. Eles repartiam entre si de acordo com a necessidade. A igreja partilhava os recursos para suprir as necessidades, para que ninguém tivesse falta de coisa alguma. Meus irmãos, há pesos que com certeza não foram feitos para serem carregados sozinhos. Irmãos há que estão carregando dores profundas há anos, lutas internas, crises familiares, tentações persistentes, pecados que já foram confessados, mas que vez por outra vem à mente e quase toca o coração. Uma das maiores contradições da vida cristã é esta reunião que nós temos aqui esta noite. Está cercado de tantas pessoas e temos que carregar esses fardos sozinhos. É uma contradição isso. Estou cercado de tantos irmãos, oramos juntos, cantamos juntos, nos alegramos juntos com a recepção de uma criança à membresia da igreja por meio do batismo infantil. Recebemos juntos a palavra de Deus e, no entanto, talvez venhamos a sair daqui carregando as nossas dores e sem ninguém que possa nos estender as mãos. É preciso cuidado porque muitos aprenderam a esconder a dor, muitos aprenderam a disfarçar o cansaço espiritual, muitos aprenderam a sorrir, mesmo quando o coração está pesado. Na prática, há cristãos que frequentam fielmente a igreja, gente que todo domingo está aqui, e também às terças,
e também às quintas, mas gente que está sofrendo em silêncio. Sabe por quê, Dora? Está com medo de incomodar você. Está com medo de incomodar a mim. Sabe por quê, presbítero Uziel? Está com medo de receber um julgamento. Sabe por quê, ô presbítero Juninho? Está com medo de ser considerado fraco. Então, medo de incomodar, medo de ser julgado pelo outro, medo de parecer fraco. Irmãos, igreja não é plateia. Eu não estou falando para uma plateia. Eu estou falando para uma família. Nós não estamos aqui para assistirmos a um culto. Nós estamos aqui para cultuarmos a Deus. Nós estamos aqui para interagirmos juntamente com os nossos irmãos. Então nós não podemos sair daqui essa noite sem fazer a pergunta: será porventura que alguém tem estado ao meu lado, carregando um peso muito grande, e eu ainda não disse para essa pessoa: eu te ajudo? Caminhada cristã é caminhada de amor, amor que diz: eu te ajudo. E por fim, a caminhada cristã é uma caminhada de amor. Mas, Luciene, que amor que é esse? A caminhada cristã é uma caminhada de amor que responsabiliza. A palavra-chave para nós é que nós precisamos de alguém, como eu disse para o Darlan logo na introdução: faça a sua parte. Então nós precisamos de alguém que fale conosco, que nos desafie, alguém que nos corrige, alguém que nos ajuda, e alguém, Robertinho, que nos diga: ó, agora vai e faça a sua parte. Cada um levará o seu próprio fardo. Vamos falar juntos? Cada um levará o seu próprio fardo. Mais uma vez? O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está equilibrando ajuda e responsabilidade. Cada um, Lúcia, levará o seu próprio fardo. Amor não infantiliza, amor não cria dependência. Há cargas que compartilhamos e há responsabilidades que são pessoais. O amor maduro encoraja o crescimento. O amor maduro chama cada um a assumir a sua parte diante de Deus. Olhando para as Escrituras, nós encontramos Neemias, no livro que traz o seu nome, no capítulo 4, na reconstrução dos muros da cidade. Cada um trabalha fechando a brecha do muro em determinado local. Mas o interessante, meus irmãos, é que cada um trabalha em frente à parte do muro que lhe cabe, próximo à sua residência. Cada um trabalha para resolver o problema em frente à sua própria casa. Nós olhamos para a parábola dos talentos e nós vemos que cada servo responde por aquilo que recebeu. Você não vai responder, dona Edir, por aquilo que o outro recebeu. A senhora vai responder por aquilo que a senhora recebeu. Ninguém está exigindo de mim e de você, meus irmãos, aquilo que nós não tenhamos condições de fazer. Então a Isabela sai daqui confiante e tranquila. Não será cobrado dela algo que ela não tenha recebido. Então, irmãos, se por um lado, como eu disse no primeiro ponto, vivemos uma geração que rejeita a correção, subcomandante, nós também vivemos uma geração que rejeita responsabilidade. E aí, muitos crentes querem os benefícios da comunhão cristã. Eu quero ser abençoado no culto. Eu não fui abençoado com esta pregação. Eu não fui abençoado com esse grupo de música. Eu não fui abençoado com esta oração. Estão
pouco dispostos a assumir o compromisso que a comunhão com Deus exige de cada um de nós. Muitos querem cuidado, muitos querem apoio, muitos querem paciência, mas resistem. Resistem quando? Quando são chamados a obedecer às autoridades da igreja. Resistem quando são chamados a ter compromisso com a leitura da Bíblia. Resistem quando são chamados a ter compromisso com o culto. Resistem quando são chamados a pastorear uns aos outros, orar uns pelos outros, se comprometer uns com os outros. Ajudar não é fazer pelo outro aquilo que ele pode fazer. Amar é incentivar a disciplina espiritual. Amar é compromisso, amar é obediência. E aí, meus irmãos, você tem assumido a sua parte na fé? Alessandra? Você tem assumido, meu irmão, a sua parte no serviço que lhe cabe, Giovana? Você tem assumido o seu cuidado na sua vida, com a sua vida espiritual, antes de cuidar da vida do outro? Você está cuidando bem da sua vida com Deus? Concluindo, meus irmãos, o que Paulo está nos mostrando nessa porção das Escrituras? Ele nos mostra uma igreja que caminha em amor prático. Ela corrige com mansidão, ela ajuda com generosidade e ela responsabiliza com sabedoria. Esse é o retrato de uma comunidade moldada por Cristo. E quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus, no Evangelho de João, vocês vão encontrar Jesus e o paralítico. Jesus cura o paralítico. Depois Jesus o encontra no templo. O que Jesus fala com ele? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Cristo ajuda, Cristo restaura, Cristo devolve a dignidade, mas Cristo chama a responsabilidade espiritual. Cristo restaurou a sua vida, Cristo tem te ajudado, Cristo tem dado a você dignidade de pertencer ao seu reino santo, mas essa noite Cristo chama você, Cristo chama a mim, a responsabilidade espiritual, a graça que nos levanta. É a mesma graça, meus irmãos, que nos convoca a uma nova vida. Então, aquele que caiu precisa permitir-se ser restaurado. De que maneira? Vindo a Cristo e sem medo. A Bíblia fala que ele não quebra a cana rachada e nem apaga o pavio que fumega. Ou seja, ele não pensa naquele que está caído. Se porventura é o cansaço que tem feito você ter dificuldade em carregar o seu próprio peso, aproxime-se de Cristo, porque Ele é o descanso para as nossas almas. E se porventura a sua fé tem sido uma fé sem compromisso, tem sido uma fé acomodada, ouça a voz de Cristo que continua dizendo: levanta e anda. Então, irmãos, que o Senhor Jesus nos conduza a uma caminhada cristã marcada por um amor que diz a verdade, um amor que estende a mão, um amor que chama a maturidade, assim como Cristo faz conosco. Então não esqueçamos que a caminhada cristã é uma caminhada de amor. Que amor que é esse? O amor que corrige, o amor que ajuda, o amor que responsabiliza. Abaixa a cabeça e feche os seus olhos. Bondoso Deus, graças damos a Ti pelo Teu cuidado conosco, por esta palavra que nos mostra que a caminhada cristã é uma caminhada de amor, mas um amor prático, um amor que age, um amor que faz Cristo visível aos outros. Aplica, ó Deus bendito,
esta palavra às nossas vidas. Faze assim com a tua igreja aqui reunida. Faze ecoar esta palavra em nossa mente e coração nos próximos dias, para que seja verdadeiramente a nossa caminhada. Não uma caminhada fantasiosa, mas uma caminhada real, verdadeira, em Cristo Jesus, marcada pelo amor de Deus. Assim oramos, no nome santo e maravilhoso daquele que nos ama, o Senhor Jesus. Amém.